Então hoje a gente vai estudar, a gente vai falar sobre super-herói. Você gosta de super-herói, Ana? Sim, eu gosto da Batgirl. E você, Dadá? Você gosta de super-herói? Sim. Você tem algum super-herói favorito? Sim. E eu também tenho o meu. Eu tenho o meu super-herói favorito. Eu tenho. Jesus. Chapolin Colorado. Ah, faz sentido. É o meu super-herói favorito. Ué, cadê a caneta? Né? E aí, a mamãe... Eu gosto do Homem-Aranha. Homem-Aranha também, né? Isso aí. E por que a gente, muitas das vezes, né, cria os nossos super-heróis? Nossa, vai, pô. Por que a gente cria os super-heróis? Super-herói. Como assim que é o Por que a gente tá quer... fazendo, tipo, o super-herói tá salvar o mundo. Isso, pra Lá, salvar o mundo. mas também tá, como for colocar nos filmes, tá ganhando também muita continuidade no filme. Não é tipo um super-herói que, tipo assim, é tipo um homem lagarto que todo mundo vai esquecer o nome. Tipo um Homem-Aranha, que é fácil o nome. Mas a função do super-herói é o quê? Salvar o mundo. Salvar o mundo. super-herói de verdade. Então a gente cria super-heróis pra isso, né? Pra gente se salvar, porque a gente precisa de ajuda daquilo que a gente não consegue fazer. E a gente, igual vocês falaram, o Davi até falou, a gente vê super-heróis nos filmes, a gente vê super-heróis nos gibis, igual a gente tá aqui no Japão, no mangá, né? É aí que a gente... Isso, nos livros a gente vai achar esses super-heróis. Mas hoje a gente vai falar, não é de um super-herói que foi criado, né? O homem criou na história, na imaginação dele, aquele que viria para ajudar. A gente vai falar realmente do super-herói que existe. O verdadeiro super-herói. E esse não foi criado, ele foi gerado, né? Ele existe, ele é verdadeiro. É o super-herói. Quem que é esse super-herói? Alguém pode me dizer o nome? Eu. 1, 2, 3 e... Jesus! Exatamente, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio para nos dar algo que é impossível por nós mesmos, nós conseguimos, que é a nossa salvação. E aí, a gente falou, os super-heróis, né? Você falou, a gente assiste filme, a gente descobre, né, que existem super-heróis através do meio que o homem cria. E como que a gente conhece o nosso super-herói? Através do que a gente conhece o nosso super-herói? Ana? Bíblia. Exatamente. Através da Bíblia Sagrada, nós vamos conhecer o nosso super-herói. Porque é somente por ela que nós conhecemos, né? Foi através dela que Deus revelou a salvação. Né? Ele pega a Bíblia, bate na cabeça dele, sai assim, ele vai sair. Me dá aquele, vou fazer assim. Então, o nosso super-herói foi nos dado, né? Por Deus Pai. Então vamos abrir aí na Bíblia aí de vocês, no número 2 aí. Lucas 19. Lucas 19. Achei Lucas 19 vai falar. Lucas 19 até o 10, né? Lucas 19, versículo 10. Aonde? Achei aqui. Esse é o versículo 10. Cadê o 10? 9 e 10. Achei. Passa só uma vez, Ana, senão vai manchar a Bíblia, igual você fez lá na outra página. Então, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, Deus mandou o Senhor Jesus para nos salvar, para nos buscar de volta. Tipo, exemplo, que tipo assim, o menininho sumiu, assim, a mãe que é tipo, o pai que é tipo o pai de nós,
Ele mandou, tipo, a polícia, essas coisas, procurar nós. Que a polícia, tipo, Jesus, essas coisas. Exatamente. Ele veio para nos buscar, que a gente estava perdido, né? Nós nos Jesus, perdemos de Deus. Né? Nós vamos descobrir porque a gente se perdeu de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é o verdadeiro, aqui a gente está até vendo, super-herói. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, ele viveu como a gente. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi para a escola, ele fez amigo, ele trabalhou. Mas o mais importante, que é o porquê que ele é o nosso Salvador, é que em tudo ele foi obediente ao Pai e ele viveu a vida que nós, por estarmos perdidos, não conseguimos viver. Ou seja, ele viveu do jeito que a gente deveria viver, que é para a glória de Deus Pai. Então a gente vai ler agora lá em João, é o número 3. João 6:38. Primeiro eu vou anotar aqui, né? O número 2, onde que é? João, isso. João Cadê 2? 6. Eu não tô procurando 2. Agora é 3, não é? É, 6. 6? No número 3. Na bolinha 3. No 6 até o 38. A gente vai ler o 38. Depois tem mais um 3 que tá aí, que tem uma setinha, que é o 3:2. Mas a gente vai ler primeiro o 3:1, que é João 6:38. Vai ter outro número 3. Abaixo desse 3 seu aí vai ter outro número 3. Mas vamos ler esse aí que você já abriu. 3. Cadê o João, mapinha? Ai, mesmo que esse aqui, achei. João 3. Achei. 6 até 38. João 6, versículo Achei. 38. Acho que posso marcar aqui primeiro. Vamos lá. Mamãe vai ler. Vai falando que eu Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade. Isso é o Senhor Jesus falando. Eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o Senhor Jesus, ele foi obediente em tudo ao Pai dele, ao nosso Criador. Ele foi obediente a Deus. E é por isso que hoje nós vivemos pela justiça dele. Nós só vivemos o que vivemos porque ele foi fiel e obediente a Deus. A gente acabou de cantar. O que cantava, que a gente cantou? Senhor, me ajuda. Me ajuda. Senhor Jesus, me ajuda a ser fiel. Porque ele foi fiel. E por ele por ele ter sido fiel, é que nós temos hoje a salvação. Então ele viveu para a glória de Deus Pai. E por que a gente até aprende no catecismo? O que fala? Para que o homem foi criado? Para que o homem foi criado, Davi? Para gloriar a Deus. Isso. Ana, para que o homem foi criado? gloriar a Deus. Gloriar a Deus. 9 e 10, né? Até 10, mãe? Hã? Que tem um versículo aqui. Não entendi. Tem o modo 10? Não, na Bíblia até um lado 10. Exatamente. Então vamos lá, pode abrir no 3 setinha. Tem setinho, né? No 5? Aqui, não, tem setinho. Ai, gente. Tem mais um 3. Tá, então vou escrever aqui 3 setinho. A gente leu. Errei. A gente vai ver lá em Filipenses. Tá um pouco, mãe. Tudo que o Senhor diz lá, Filipenses É 2:8. 2, 8. Cadê? 18. Mamãe vai ler. Tá um pouco, mãe. E sendo encontrada em forma humana, ou seja, o Senhor Jesus enquanto homem, ele até falou lá em Lucas, nós lemos, pois o Filho do Homem, né, ou seja, em forma humana, né, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente a Deus, né, obediente a Deus, até a morte, e morte de cruz. Então, o Senhor Jesus, de quando ele nasceu
até quando ele morreu, e morreu morte de cruz, ele foi obediente. Ele obedeceu, todas as coisas do Senhor, né? Toda a lei do Senhor, né? Então, vamos continuar. Pra gente entender do que, né? Hoje a gente vai falar do Senhor Jesus, o nosso herói, mas no decorrer das aulas a gente vai aprender do que ele veio nos salvar. Então, o Senhor Jesus, ele veio nos salvar de algo. Do que ele veio nos salvar? Quem é o nosso inimigo? O Senhor Jesus, ele fala aqui, ele veio buscar o que estava perdido. Por que a gente está perdido? Do que o Senhor Jesus está falando? Qual que é o nosso inimigo? Nosso inimigo, o pecado. O pecado. Qual que foi a consequência do pecado? Sim, eu sei. Eu já ouvi ter uma voz. A consequência do pecado é a morte. A morte. Davi, você tá em E a música é assim, a consequência do pecado é morte, a morte. Então, o Senhor Jesus, ele veio nos dar vida. Vida onde? Em Deus, né? Porque nós estamos mortos, né? Sem o Senhor Jesus para Sempre. Deus, né? Exatamente. Porque o pecado trouxe a morte. Vamos ver isso aí. Né? A morte, né? Quando que aconteceu isso? Quando que nós morremos? Quando que nós morremos? Pode abrir o quarto. Sim, Pode falar, Davi. Como o Adão deu a primeira mordida. Exatamente. Quando Adão e Eva desobedecem, né? Então vamos lá. Vamos ler Gênesis 2. 4? Isso, no bolinha 4 aí. É o Gênesis 2. Achei. Gênesis 2. Do 15 ao 17. Pera, posso Mamãe vai escrever ler. no outro aqui rapidinho? Mamãe vai ler Vocês então esperem pra que eu vocês. Tá. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas, né, vem um mas aí. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Então, o Senhor Jesus veio nos salvar do quê? Da morte. Da morte. E da morte eterna. Ou seja, da separação. Porque sem o Senhor Jesus nós estamos perdidos. Nós vamos ficar... É o que o Davi falou. Nós vamos estar perdidos de quem? Isso. Nós vamos estar perdidos de quem? O Davi deu um exemplo aí. Do Pai. A gente se perdeu do nosso Pai. A morte nos fez ficar longe do nosso Pai. Então, sem o Senhor Jesus, que é o nosso super-herói, que veio nos salvar dessa morte, né? A gente vai ficar distante do Pai, perdido do Pai, sem o Pai. Um dia eu me perdi 2 vezes. Assim, eu perdi do meu pai. Pode continuar. Eu perdi do meu pai. Assim, meu pai, assim a Ana veio me procurar, então quer dizer que... Não quer dizer que a Ana é Jesus, mas deixa eu fazer tipo assim... Na história, na Bíblia, assim... Eu sou eu, assim Ana é um Jesus que veio me procurar e o pai que tá lá preocupado. Exatamente. Então a Ana, né, foi te ajudar o papai a procurar você. Então vamos lá. Então o Senhor Jesus veio para nos dar vida, né, nos ligar com Deus, porque a gente só consegue de novo chegar, achar. Por que o Senhor Jesus, quem que ele fala que ele é mesmo? A vida. O caminho. Então, o Senhor Jesus, ele é o caminho que nos leva de volta ao a Deus, o Pai. Então, ele é o único caminho que nos vai ajudar a voltar a Deus.
Porque nós estamos perdidos. E sem o caminho certo, não tem como a gente voltar para casa. É tipo assim, você tá no meio da floresta e você tem um caminho, mas você quer fazer tipo um atalho. Mas você erra o atalho e se você não achar o caminho, você não vai pra sua casa. Não vai. A gente vai ficar dando volta, volta, volta e nunca vai chegar Vai ser tipo um anel, que é um círculo. no círculo. Não vai ficar aí perdido. Então, o Senhor Jesus veio para nos ajudar a voltar para casa, para voltar junto ao Pai, né? Ele nos ajudar não, ele veio nos pegar no colo, literalmente nos levar até lá, porque sem ele nada a gente pode fazer. Então ele veio, né? E hoje a gente vai entender, né? Conhecer um pouquinho mais sobre o Senhor Jesus, né? Aonde ele nasceu. O feijão. Deus, desde depois que o homem peca, que Adão peca e que ele põe o homem para fora do Éden, Deus vem ajudando o homem por mais que estamos perdidos, né? Ele vem sempre escolhendo aqueles para quem ele quer, porque, né, Deus escolhe os seus e ele separou povos para adorar. E aí ele escolheu, há 2000 e poucos anos atrás, uma mocinha para ser a mãe do filho dele. Ele escolheu uma menina, né? Uma menina que o nome dela era Maria. E a gente vai ler agora, né? Quando o anjo aparece para Maria, que vai estar lá, é o número 6. Espera. Não, mas já não leu o 5. Espera. Eu já não leu o 5. A gente não leu 5? Não. Não? Não, aqui ó, no terceiro. Ah, realmente, é porque a mamãe falou, né, que a gente tava vencendo. Então vamos ler o 5. Olha, eu abri aqui, ainda bem que vocês viram. Que a gente tava falando que a gente tá morto, né? Sem o Senhor. Então vamos lá, Isaías 59. Eu esqueci. Isaías 59, 2 e 1. 1 e 2. Vamos ler do 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Mamãe vai ler 1 e o 2? 1 e 2. Isso. Pode ser só o... Pode marcar só o 2 aí, Ana. Mas a mamãe vai ler o 1 e o 2 pra vocês. Pra ficar mais fácil. Vou marcar aqui 52. Vejam o braço do Senhor. Não está tão encolhido. Espera aí, tá, mamãe? Coisa aqui. 59. Isso. Não está tão encolhido que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Aí é o 2. As nossas maldades separaram, ou seja, as nossas maldades, eu vou ler do jeito que tá a Bíblia e depois a mamãe explica. Mas as suas maldades separaram vocês de seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, do seu Deus. E é por isso que ele, o seu Deus, não vos ouvirá. Então, sem Cristo, nós estamos mortos. Nós estamos perdidos. Nós estamos sem condições de ser escutados por Deus. Sem condições de sermos vistos por Deus. Porque aqui está falando a nossa maldade, porque o pecado que habita em nós, ele é o nosso inimigo e ele trabalha na nossa natureza. Ele nos afasta cada vez mais de Deus. Então, a nossa maldade separou a gente de Deus. Os nossos pecados escondeu de nós o rosto de Deus. Não é que Deus nos enxerga. Nós não enxergamos Deus. O nosso pecado tampa tanto nós que nós não conseguimos enxergar a Deus por nós mesmos. Então, só quando Jesus nos transforma, ele nos faz enxergar de volta o caminho.
Então, por isso que ele fala, eu sou o caminho. Então, só por meio de Jesus, porque ele é o caminho, que nós nos achegamos a Deus novamente. Então, agora a gente vai ler lá Maria, no número 6. Número 6, a gente vai ler Mateus É 6, né? 1. Isso, a bolinha 6 aí. Vamos lá em Mateus, versículo 1, capítulo 1, versículos 18. Não, aí tá errado. A mamãe marcou errado. 18 e 23. Não sei. Então aqui a gente vai ver que Deus escolheu uma menina, uma mocinha que ainda nem era casada, uma virgem, né? 18, 23, tá bom. Para poder, através do Espírito Santo, gerar o filho dele, né? Então vamos lá. Foi assim que o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, ou seja, Maria ainda não tinha casado. Ela era uma menina, uma mocinha, né? Uma virgem. No caso é tipo... Ela não tinha casado. Ela, né, já tinha sido prometida pra José, mas ela não tinha casado com José ainda. Mas antes que se unisse a ele, ela ficou grávida pelo Espírito Santo, né? Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo, nossa, falou, meu Deus, essa menina engravidou e nós dois nem casou, eu vou fugir dela, né? Porque aí o povo vai ficar com raiva de mim, vai ficar com dó dela e vai acolher ela, né? 23. Isso. 23. Davi, 23. Mas depois de ter pensado nisso, um anjo apareceu também para José e falou: Esse que é meu. José, filho de Davi, não tema em receber Maria como sua esposa, pois o que nela está sendo gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Aonde? No 21. Né? E aí isso tudo se cumpriu, isso tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra que já tinha sido dita pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o filho chamarão Emanuel. Isso que significa Deus conosco, quer dizer. Então, o anjo fala, né, que o filho que está sendo gerado no ventre de Maria é concebido pelo Espírito Santo. E ele, ali no 21, ela dará à luz a um filho. Você deverá pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, aí, mais uma vez, nós vemos a missão do Senhor Jesus. Essa é a missão dele como herói. Nos salvar de nossos pecados. A missão de Cristo na terra, né, que ele veio, quando ele foi obediente a Deus, era salvar nós, né, os seus escolhidos, dos seus pecados. Ana, não passa 2 vezes, você vai rasgar. Então, vamos continuar. E aí, a gente tem que... Nossa, onde será que o Senhor Jesus nasceu? Será que ele nasceu aqui no Japão? Não. Onde será que ele nasceu? Ele nasceu em Israel, não é Galileia, não. Aqui na Margendona. Não. Na Margendona. Onde ele nasceu? Aonde o Senhor Na Jesus? Margendona. Aonde será que o Senhor Jesus nasceu? Aqui na Margendona. Tá bom, mas o país, Ana. Israel. Isso, Davi, no país de Israel. Israel. Então vamos abrir aí vocês não tem, a mamãe esqueceu de pôr, mamãe tá vendo aqui? Mamãe vai ler pra vocês. Lucas 2, não tem. Aqui, tá escrito. Lucas 2, 8 ao 15? Cadê? Ah, tem sim. 8 ao Então é o 15. 7, vamos lá. Deixa O eu 7, escrever aqui. Lucas 2, do 8 ao 15. 2, Achei que a mamãe não tinha colocado. 15, né? Pera, deixa eu achar aqui também. Lucas 2, 8 e 15. Mamãe vai ler. Enviou a Belém e disse: vos informam com exatidão sobre o menino. Ai, mamãe tá lendo em
Desculpa, é Lucas. A mamãe tá lendo em Mateus. Eu falei, ué, tá falando com os pastores? Vamos ver. Ah lá. E havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então eles viram o anjo e falaram, eita lasqueira, o que aconteceu? Mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas. Ou seja, boas notícias. O evangelho. Isso. Boas novas de grande alegria para vocês. Que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Igual a Ana falou, né? Tava na manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão de exércitos celestiais apareceu com o anjo e louvando a Deus diziam. Eles estavam cantando um hino, louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concebeu um favor. Ou seja, Deus nos deu um favor. Favor nos lembra? Um favor. Ele nos deu esse favor, que é a graça, né? Quando os anjos deixaram, foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, o Senhor Jesus nasceu em Belém, na cidade que era conhecido como a cidade de Deus. Davi. Não, de Deus. Então, o Senhor Jesus nasceu em Belém, né? No país de Israel, né? E aí se cumpriu a profecia do profeta, que de Belém viria, né? Aquele que salvaria. Pega seu papel. Então, vamos continuar. Pega seu papel. E então, agora, a gente vai continuar 8. lendo, 8. falando, Espera, deixa a mamãe, eu me perdi. A mamãe se perdeu. Ele vai pra Belém. Foi pra Belém? Você tá igual os Vamos pastores? pra Belém? Vamos pra Belém. Agora, me perdi aqui, mas me achei. Agora vamos conhecer quem fez parte, né? Porque a gente falou que Deus escolheu um povo na terra, o qual né? Deus, desde o Éden, desde que o homem caiu em pecado, Deus vem separando um povo para que, né, chegasse a hora do seu filho ser gerado. E hoje a gente vai conhecer a genealogia de Jesus. Você sabe o que quer dizer a palavra genealogia? Eu sei. Genealogia de Jesus, o que quer dizer? Ana, para de riscar. Eu acho que é tipo, se for minha genealogia, é tipo Aline e Maurício. Assim. Isso, né? Assim, tipo assim, é do Murilo, Aline e Maurício. Assim, depois da Sofia. Não, da Sofia vai ser assim. Murilo e Bia. Depois vai ser Maurício e Aline. Assim vai ser o. Isso mesmo, né? A família, né? A raiz familiar, né? Eu já vi, eu já vi no filme dos Minions que tipo assim, que é tipo uma árvore e assim tem a primeira família. A árvore depois, genealógica, isso mesmo. Assim depois vem assim e chega no último no Blue. Assim, as menininhas que tipo foi adotada por Blue, elas desenham embaixo elas. Exatamente. Vai ser a família dela. Exatamente. Bem-vindo, né? Igual da mamãe é a vovó Esther, o vovô João Carlos, né? Aí vem a vovó Esther. Isso mesmo, Davi, você acertou.
Aí a do papai é o vovô Yoshio. E a vovó Ermelinda. Aí veio o papai, né? Assim, e você... Igual depois você veio já falou, ó, nós. o Murilo, né? Casou com a Bia, com a Teve a Beatriz. Teve Sofia. Isso, aí já nasceu a Sofia, né? Então, vamos lá. Senta, porque agora vai ser longa. Senta lá. Pode, Ana. Fala. Vou colocar o feijão. A gente Não vem risca aqui na agora. frente. Não, vem, vamos aqui. Então Feijão, vamos lá, então vou levar senta. o feijão pra lá. Não risca agora ali. Então vamos lá, agora vai ser longa. A mamãe escolheu a genealogia que Lucas fez. Então a gente vai abrir. Nossa, perdi minha folha. Que eu tô falando com vocês. 3 no Lucas 3 é a bolinha 8. Lucas 3. Risca. Não. 23 ao 20 a 38. Isso. Lucas 3. Do 23 ao 38. Então, todas as vezes que a mamãe falar um nome novo, a gente vai pôr um feijãozinho. Senta lá, Ana, pra você pôr o feijãozinho. Isso. Senta lá, Dada. Não, vou fazer as pessoas. Cruz! Calascavitz! A mamãe vai ler um pouquinho antes, né, pra gente entender. A genealogia de Jesus. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele e de forma corpórea como uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E ele é considerado filho de José. Então, primeiro feijãozinho, José. Ai, José. Davi também. Isso. José. Mãe, Era Davi, filho José. de Eli. Mais um feijãozinho. Coloquei no do Davi também. Mãe. E Eli era filho de Matate, mais um feijãozinho. Que era filho de Levi. Davi. Que era filho de Meiki. Aqui. Que era filho de Janai. Janai. E mais uma vez vai ter um Zé, que era filho de José. Zé. Era filho de Matatias, Matatias. que era filho de Amós, que era filho de Naum, Ai, não. que era filho de Esli, Esse é o Lisli. e era filho de Nagai. Ele era o que, Davi? Longo, né? Que era filho de Mate, que era filho de Matatias, Matatias. que era filho de Semei, que era filho de Josaque, Josaque. que era filho de Jodá, É Jodá. que era filho de Joaná, É Joana. que era filho de Ressá, Aí está. que era filho de Zorobabel, Papel. que era filho de Salatiel, Salatiel. que era filho de Neire, Neide. que era filho de Melque, que era filho de Ade, Leite. Milk. que era filho de Ade, que era filho de Cossá, Coça. que era Coça. filho de Eunadã, Nada. que era filho de que era filho de Josué, Josué. Peraí. que era filho de Eliezer, Eliezer. que era filho de Jorim, Jorim. que era filho de Matate, Matate. que era filho de Levi, Levi. que era filho de Simeão, Simeão. que era filho de Judá, Judá. que era filho de José, José. que era filho de Joanã, Joana. que era filho de Eliaquim, Eliakim. que era filho de Meleá, Meleá. que era filho de Memá, filho de Matatá, Memá. que era filho de Natã, Natan. que era filho de Davi, Peraí, Davi. que era filho de Jessé, Ai, Davi. Quem é José? que era filho de Obed, Obed.
que era filho de Boaz, De Boés. que era filho de Salmão, Salmão. que era filho de Maasson, Garçom. que era filho de Aminadab, Aminamabe. que era filho de Ram, É neste aqui, que Aninho. era filho de Esrom, Esdron. que era filho de Pérez Eles. e que era filho de Judá. Por isso que o Senhor Jesus é da linhagem de Judá. Ainda não. Sumiu meu mapa. Meu mapa. Que era filho de Jacó, Ziacó. filho de Isaac, Exato. filho de Abraão. Agora toca. Quem que era mesmo Abraão? Vai fazer. Abraão. Eu vou fazer Abraão. agora eu faço. Então, quem que era Abraão? Não, faz o daqui, eu faço o daqui. Quem que foi Abraão, Davi? O pai da... Abraão. O Abraão foi o pai de quê? Abraão. Ele é conhecido pai da fé, isso aí. Abraão, que era filho de Terá, põe aí, Davi, Tela. que era filho de Naor, Não. que era filho de Serugue, Serugue. que era filho de Hagaum, Hagaum. que era filho de Faleque, Faleque. que era filho de Eber. Ebe. Eber aqui, por isso que o povo é conhecido, acho que é aqui que entra. Não sei se eu tô falando uma inverdade, mas é por isso que o povo é conhecido como hebreus, por causa de Eber. Que era filho de Salá, Salada. que era filho de Canaã, Canã. que era filho de Arfaxede, Alfachete. que era filho de Sem. Sem era filho de quem? Sem ninguém. Quem que era Sem? E Sem teve dentro da arca. O que colocou sem café é fio de Noé. Noé, que era filho de Noé, mais um feijão. Sem cão café. Isso. Que era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que é o homem mais que viveu na terra. Que era filho de Enoque, que era filho de Jared, que era filho de Malael, Manael. que era filho de Cainã, que era filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão, Acabou. que era filho de Deus. Deus. E aqui Vamos nós contar. vemos... Vamos contar. Pode contar. Seis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 24, 25, 26, 27, 29, 31, na família de Jesus tinha manejado. Não é aqui, mãe. É o que mais tem, meu filho. É o que mais tem. A linhagem de Jesus é o que mais tem. As alejadas Tudo tá perdido. Aqui, ó, aleijado. Eu pedi a conta.
continuar. Depois nós conta de novo. Senta lá, Ana. É que eu vou ficar mexendo assim. Então senta lá. Depois nós terminamos. Não vai ficar muito longo, Dada. Senta lá. Então nós vemos que do Senhor Jesus, nós chegamos em quem? Foi na nossa aqui. Nós chegamos, Lucas faz a partir do Senhor Jesus até chegar em quem? Que Lucas vem trazendo para nós Jesus até a Deus. linhagem de Davi. Deus. Até Deus. Gomem. Davi, o Senhor Jesus. Davi, Lucas, ele traz a linhagem do Senhor Jesus até? Eu sou Lucas. Até aonde, Davi? Até Deus. Deus, porque Deus, né, é o nosso Criador. Mas ele mostra alguém ali, antes de Deus. Quem é esse alguém? Adão. Adão, né, o nosso Pai. pai, né? O pai que nos deu uma Pecado. herança Muito ruim. muito ruim, que é o pecado, né? A herança de nós estarmos perdidos. Então vamos continuar. E aí, na hora que a gente estava fazendo aqui, a mamãe quer mostrar, né? Nós sabemos isso tudo. Lucas nos mostrou. De Jesus até lá dentro do Éden, Adão, ele nos contou, né? A linhagem, né? A genealogia, a linhagem familiar do Senhor Jesus. E nós só sabemos disso por causa do quê? Porque nós temos o quê? A Bíblia. E a mamãe não pôs aí pra vocês, mas ela vai ler aqui pra vocês uma coisa que é muito importante. A mamãe não colocou aí, mas a mamãe vai ler aqui pra vocês. Tá aqui na Bíblia? Não, não tá. Não está. Vamos lá. Mamãe vai ler pra vocês. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. A mamãe vai ler aqui pra vocês. A importância da Bíblia. Porque quando a mamãe começou a fazer o dela aqui, a árvore dela... Não tem, querida, não tem no papelzinho. Não tem, a mamãe não colocou isso aí. Mas segundo. A mamãe lembrou agora. Quando a mamãe começou a fazer aqui, por exemplo, se a mamãe for subir a árvore dela aqui, do papai, a mamãe não vai saber o nome do pai, do papai, né? A mamãe vai se perder. A mamãe não sabe, a mamãe vai ter que recorrer a certidão de nascimento do papai, vai ter que recorrer a história da família do papai para saber quem que é a descendência do papai, a ascendência do papai, da onde ele veio. Então, é por isso que o que a mamãe vai ler aqui para vocês têm que colocar na cabeça de vocês, que é muito importante. A mamãe vai ler 2 Timóteo 3, 15 e 16. Porque, olha aqui, é o Paulo escrevendo a Timóteo, falando para Timóteo a importância que ele tem e o cuidado que ele tem que ter com as escrituras, né? Pode tirar o papel aí, Marta? Então, vamos lá. Com as escrituras. Ele vai falar aqui, ó. Timóteo. Desde criança, você conhece as sagradas letras. O que é as sagradas letras? A Bíblia. A Bíblia. Que são capazes de tornar você sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela faz o que com a gente? Nos torna capaz para a nossa salvação, né? Nos torna capaz, conhecedores daquilo que Deus fez desde antes da fundação do mundo. Aí ele vai falar assim: toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia, toda a palavra, tudo que está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse, É tudo verdade.
ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, ela é útil para corrigir, ou seja, para repreender, para repreensão, para me te mostrar que você está errado. Ela é útil para correção e ela é útil para instrução na justiça. Ou seja, a Bíblia ela tem que nos guiar em toda a nossa vida. Ela é o nosso mapa. O Davi falou ali, o menininho tá perdido, o Davi se perdeu. Alguém vai procurar o Davi. Ou o Davi sai para fazer uma caminhada, ele vai levar um mapa. Para ele não se perder, ele tem que ter um mapa. A Bíblia é o nosso mapa. Porque é através dela que nós vamos conhecer, Paulo escreve aqui, conhecer e nos tornar sábios para a nossa salvação mediante a Cristo Jesus. Porque é na Bíblia, a gente até canta, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Ana gosta desse. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia nos conta o que Deus fez. É na Bíblia que a gente acha toda a história da humanidade. Criação, queda, redenção e a glorificação que ainda virá, que nós estamos esperando. E de Gênesis a Apocalipse, existe uma linha costurando a Bíblia. Quem é essa linha? O nosso herói, que hoje a gente está conhecendo ele, o Senhor Jesus Cristo. Então agora a gente vai para número 9. Bolinha aí, número 9, que é João, o discípulo mais amado. 3:16. E aqui a gente vai entender, né? Aqui o Senhor tá falando pro povo, dando, né? Falando para eles. Quem enviou ele? Quem que mandou ele? O Senhor Jesus está nos contando aqui em João 6, em João 3, quem que mandou ele nessa missão. E aqui ele vai dar esse versículo aqui pra gente. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse versículo nós vemos aquilo que nós começamos a falar ali. O Senhor Jesus veio nos salvar do quê? Da morte. Da morte. E ele fala que o Pai mandou ele. O Pai deu ele para nós. A gente não merecia. Mas Deus enviou para nós um super-herói para nos salvar da nossa condição. Nós estamos perdidos. Senta ali, Ana, por favor. Nós estamos perdidos. Nós estamos mortos. Nós estamos no escuro. Nós estamos perdidos nos nossos desejos dos nossos corações. Se Cristo não vier até nós, se Cristo não nos tirar de nossa sepultura, a mamãe não colocou aqui, mas a mamãe lembrou aqui agora, porque a gente falou da morte. Quando o Senhor Jesus para lá na porta da sepultura, Lázaro sabia que ele estava lá fora? Não. Aqui, morte. Porque eu tava morto. Então, e aí, o que o Senhor Jesus falou? Sai daí, Lázaro. Saia para fora, né? Então, o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo para nos tirar do nosso túmulo, da nossa morte. Porque nós estamos lá, caídos, perdidos, mortos. Mortos, perdidos.
mortos e perdidos nos nossos desejos, daquilo tudo que o pecado nos trouxe. E aí, pra gente terminar, a mamãe vai ler só mais um, é o número 10. Se terminar... Romanos. Se terminar e tiver um pouquinho mais tempo ainda que não vai virar de unite, eu vou fazer um joguinho que eu fiz pra todo mundo. Eu vou explicar depois como é, tá? Senta ali, Ana, por favor. Não, vou esperar. Romanos 5. Aí a gente vai ler Vou tirar essas coisas. do 1 ao 2. Ana, por favor, senta ali. A gente já tá terminando. Deixa eu tirar. Pode deixar, depois eu tiro. Do 1 ao 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque antes a gente era inimigo. Inimigo, ele vive em guerra. E aqui o Paulo está falando que o Senhor Jesus nos trouxe paz. Paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo está nos mostrando que através de Cristo nós conseguimos algo que a gente não tinha. Porque se eu sou inimiga, se eu estou separada, se eu estou perdida, se eu não enxergo, a gente leu, né, que Isaías escreveu, a gente não enxerga Deus, porque o nosso pecado não deixa a gente enxergar Deus. A gente não vive para a glória de Deus, que era o que a gente deveria fazer. E mais uma vez nós vemos que em tudo Cristo foi obediente, porque em tudo a vida dele foi para a glória de Deus. E aí Paulo nos fala isso, que ele, através de Cristo, a gente obtém a nossa, né, justificação. E aí nós podemos viver em paz com Deus, somente através de Jesus Cristo. E aí, pra terminar, a mamãe lembrou de um aqui, eu achei engraçado, que eu não coloquei ele. E aí a gente vai orar. Aí você vai fazer minha brincadeira. E aí a gente ora. Só a mamãe achar aqui que era pra terminar com ele. Faz uma brincadeira rapidinho. Tirando as coisas que eu vou explicar. É João 4:34. Deixa só a mamãe conferir aqui. Era pra estar escrito aí. Pra gente entender como que o Senhor Jesus, em tudo, ele foi obediente. A minha comida, ou seja, a minha, aí a gente vai ver também essa parte, né? Que o Senhor Jesus fala assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra, ou seja, completar a obra de Deus. Então, o Senhor Jesus, quando ele vem para fazer a missão dele, para nos resgatar, pois ele é o nosso super-herói, que vive, né? Que está vivo e que intercede por nós todos os dias. Ele fala: o meu alimento, ou seja, a minha comida, o que eu vim fazer nesse mundo é obedecer à vontade do meu Pai. Então, em tudo, eu vou fazer tudo que ele mandou para que eu complete a missão que ele me deu. E aí, na próxima aula, a gente vai conhecer primeiro o nosso inimigo e depois nós vamos ver a missão do Senhor Jesus
ver os super poderes dele, que ele veio para nos resgatar. Fica de pé e vamos orar. Vamos, fica de pé, Dadá, pra gente. Mamãe vai ler uma poesia aqui para vocês. A promessa de Deus é cumprida. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então vamos lá. Só em poucos dias antes do esperado nascimento, o imperador Augusto fez correr um documento, convocando o povo inteiro para um recenseamento. Houve muita agitação e se viu muito vai e vem entre os cidadãos dos céus, e o casal partiu também. De Nazaré viajaram no burrico até Belém. Apesar de os dois morarem há tempos em Nazaré, ambos eram registrados em Belém. E essa é a razão para a jornada de Maria e de José. A viagem foi difícil e sofrida até talvez, por estar a jovem mãe em final de gravidez. Quase às portas de Belém, veio as dores de uma vez. Ao ver isto, bom José grita: acode, pessoal, e procura uma pousada, um albergue ou algo igual. Mas estão todos lotados, e então chegaram a um curral. Sem achar lugar melhor na cidade de Belém, o casal improvisou e até se saiu bem. No capim seco fizeram um bercinho do neném. Entre vacas, bois e mulas, veio ao mundo o Salvador. E esses animais à noite demonstraram afeto e amor, aquecendo o pequenino com o seu bafo e seu calor. E os dois vieram humildes, depois vieram humildes uns pastores para saudar o menino que nasceram, e puseram a se tocar, com violas e rabecas, melodia de ninar. Aqui a gente está vendo o nascimento do Senhor Jesus, que foi o que a gente leu. Quando o anjo anuncia, né? Que está lá em Mateus 1, Lucas 2, a gente leu isso hoje. Então, tá bom? Agora eu vou...